Todo mundo diz que o amor verdadeiro é sinônimo de dor. Mas, com 35 anos, eu descobri que essa é a maior mentira que nos contam. A minha história é sobre como me perdi na narrativa de ser uma esposa perfeita. E como um recibo de joalheria me fez renascer das cinzas. Essa é minha história. O cheiro de café, o barulho da chaleira, o tilintar da colher na xícara de porcelana. Tudo isso me transporta para um lugar de dor e de saudade. Um lugar onde a vida tinha um rumo diferente. E o Aanda me permitia viver as ilusões que a vida e o Antônio me venderam. Uma vida inteira que achei que era nossa, que construímos juntos, mas que de um jeito só meu. Percebi que nunca foi minha. A gente vive achando que a felicidade é um castelo, e não percebe que o castelo é feito de areia. E a qualquer momento, o vento pode vir e levar tudo embora, sem nem ao menos deixar a gente se despedir. Eu mesma me apeguei tanto aos detalhes, me entreguei de corpo e alma. E quando percebi, estava sozinha, tentando juntar os pedaços de algo que eu nem tinha certeza se existiu, se foi real. E é aí que a gente se dá conta do que a vida, por mais dura que seja, também é uma professora. E o aprendizado nem sempre vem com flores e abraços. No meu caso, o aprendizado veio com uma dor tão profunda que me pegou de surpresa e me fez questionar tudo que eu tinha vivido até ali. Até aquele momento, até aquela descoberta. Sabe, a gente aprende que amar é sofrer. Que o amor verdadeiro e sinônimo do dor, de renúncia, de sacrifícios. E eu, com 35 anos, descobri que isso é uma grande mentira que contam pra gente, para nos fazer aceitar o inaceitável e para nos prender em uma vida que não é nossa, que não nos pertence. A gente se casa com a esperança de construir uma família, de envelhecer ao lado de alguém que nos ame, que nos respeite. Mas nem sempre é assim, e a gente não pode ficar se punindo por uma escolha errada, por um caminho que não deu certo. A vida é feita de escolhas, de dores, de perdas, mas também é feita de recomeços, de oportunidades, de um novo começo. O meu recomeço, por exemplo, veio disfarçado de um recibo de joalheria, um recibo amassado, escondido, mas que para mim foi a chave para abrir a porta da minha liberdade. Foi o primeiro sinal, a primeira pista de que a minha vida estava prestes a mudar para sempre. Mas escuta essa história até o fim. Se inscreva no canal e me diz, o que você faria no meu lugar? E de onde está assistindo? Meu nome é Francisca, mas todo mundo me chama de Fran. Desde criança, lá em Minas, na roça onde eu nasci e cresci, aprendendo desde cedo que o nosso valor vinha da nossa capacidade de cuidar dos outros, de ser uma boa esposa, uma boa mãe. Eu, que sempre fui de sonhar, de querer mais da vida, de querer ter a minha própria história. Acabei me perdendo nessa narrativa que me deram pronta. E por muito tempo, eu achei que o meu lugar era ali. Era só ali, cuidando de uma casa, de uma família. Aunties do. Antônio, eu era a moça da cidade que sonhava com as grandes cidades, que lia livros, que sonhava em ter uma carreira, em ser independente, mas o destino, ou a falta de oportunidade mesmo, me empurrou para outro caminho. O caminho que muitas mulheres da minha geração trilharam. O casamento, a maternidade, a vida de dona de casa. Meus pais me criaram para isso. E eu, na minha ingenuidade, achei que era o certo. O único jeito de ser feliz, de ser completa, de ser amada. Eu tinha 35 anos. E a minha vida, que parecia tão perfeita de fora, era um amontoado de silêncios, de palavras não ditas, de sentimentos guardados. Eu era a esposa que esperava o marido chegar, que preparava o jantar, que cuidava dos filhos, que se dedicava de corpo e alma à família que eu, na minha inocência, achava que era nossa. Eu tinha uma beleza simples, de mulher que trabalha, que não se esconde mas por dentro. Eu era um furacão de emoções. Um turbilhão de sonhos que ficaram pelo caminho, que foram sufocados por uma vida que não era minha. Eu era forte, mas de uma força silenciosa, daquelas que não gritam, que não fazem escândalo, mas que agem, que fazem a diferença, que se impõem de um jeito que só a gente entende. Eu era a mulher que todo mundo via, mas que ninguém conhecia de verdade, nem mesmo o meu marido.
que parecia, mas que não me conhecia ou não queria me conhecer. De verdade. Eu sempre me enxerguei como uma tela em branco, esperando por uma história para ser pintada. Mas a vida me deu um pincel de cor só, o pincel da rotina, do dia a dia, da mesmice. E eu, na minha teimosia, na minha vontade de ser mais, de ter mais, tentei transformar a tela em algo bonito, algo que valesse a pena. Mas as cores que eu queria, as cores que eu sonhava, nunca vieram. Em Minas, eu era só a Francisca, filha de seu João e Dona Maria, a moça que fazia os melhores doces da cidade, que tinha um talento especial para as coisas manuais, mas que por um capricho do destino que me empurrou para a vida, acabou se casando e vindo para a cidade grande, para ser esposa do Antônio, consultor de vendas, que vivia mais fora de casa do que dentro. Eu me perdi no meio do caminho. Me perdi de mim mesma. E só fui me reencontrar quando a dor da traição, me acordou para a vida. Eu me casei com o Antônio através de um aplicativo de relacionamento, uma coisa moderna que na época, lá em Minas, era quase um pecado. Ele era um homem charmoso, falador, com um jeito de me fazer acreditar que o mundo era pequeno para nós dois, que a nossa história seria digna de cinema. E eu, na minha carência, na minha vontade de viver essa história, me joguei de cabeça e me mudei para São Paulo. Uma cidade que para mim na época era a realização de um sonho, o começo de uma nova vida. Os primeiros anos foram até que bons, felizes, pelo menos na superfície. Eu me dediquei integralmente aos nossos filhos, o Miguel e a Clara, enquanto o Antônio, com suas viagens a trabalho, sustentava a família. E eu, na minha inocência, achava que estava tudo bem, que era assim mesmo que a vida funcionava, que as famílias funcionavam. O meu mundo, o nosso mundo, era a nossa casa. Um pequeno sobrado em um bairro tranquilo, com um cheiro de terra molhada e café fresco. Um sobrado que eu transformei em um lar, com o meu toque, com o meu jeito. Eu gostava de tudo, do cheiro da casa, da textura dos móveis do Sam da rua, do gosto do café que eu fazia de manhã. Era o meu templo, o meu refúgio, e eu me sentia segura ali. Mas essa segurança, essa sensação de que a vida estava no lugar, de que eu tinha tudo o que precisava, era apenas uma ilusão. Uma casca que com o tempo foi se desfazendo, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, foi se mostrando, se revelando para mim, aos poucos, como se fosse um quebra-cabeça. E cada peça, cada pequena peça, me levava a um lugar que eu não queria ir. Um lugar que eu não queria conhecer. A casa, meu refúgio, era o centro do meu universo. Nela, cada cantinho tinha um pouco de mim, um cheiro que me lembrava a minha infância, um sabor que me trazia de volta para as lembranças boas da minha mãe, uma paz que me fazia sentir segura. Eu gostava de pensar que o nosso lar, aquele pequeno sobrado que o Antônio tinha comprado com a primeira parcela de um financiamento, que duraria 30 anos, era prova viva de que a nossa família tinha dado certo, de que tínhamos construído algo sólido, algo que duraria para sempre. Mas a gente sabe, lá, no fundo, que as coisas não são assim, que a vida, às vezes, tem umas surpresas que a gente não espera. E o meu castelo de areia, o meu pequeno refúgio, estava prestes a desmoronar. Eu gostava de passar as mãos nos móveis, de sentir a textura, de sentir o cheiro da casa e de ver as fotografias na parede. As fotografias da nossa família, do Miguel e da Clara. Crianças ainda, com sorrisos tão genuínos, tão puros. Era a minha forma de me conectar com o que eu tinha de mais precioso, o meu maior tesouro, o meu motivo de viver. O Antônio, com seu jeito de homem de negócios, vivia na estrada, viajando, mas sempre me dizia que o fazia por nós, por nossa família, para nos dar o melhor, para nos dar a vida que eu merecia. E eu, na minha inocência, na minha vontade de acreditar em um amor de conto de fadas, acreditava na sua palavra, nas suas promessas e o esperava pacientemente como uma esposa dedicada, uma esposa de verdade. Eu me perdi no meio do caminho, me perdi de mim, das minhas vontades, dos meus sonhos e me tornei apenas uma sombra de mim, do quem eu era e de quem eu queria ser. E essa sombra, essa ausência de mim mesma, me levou a um lugar de solidão,
de questionamentos, de dores que eu não queria sentir. Ele era a minha fortaleza, o meu porto seguro, o meu chão, e eu, sem saber, estava prestes a descobrir que a minha fortaleza era de vento, que o meu porto seguro não existia e que o meu chão, na verdade, era um abismo sem fim. Amém. Infância, lá em Minas, foi de uma simplicidade que hoje me dá saudade, mas que na época me sufocava, me aprisionava. Eu era a filha do meio, a sonhadora, a que queria conhecer o mundo, a que queria mais da vida. Meus pais, pessoas simples, trabalhadores, me criaram com o amor que podiam, mas com a mentalidade que tinham, de que o lugar da mulher era no lar, cuidando da família, e o meu lugar era o de ser a esposa do Antônio, o homem que me tirou da roça e me levou para a cidade grande. Por muitos anos, eu me culpei por não ter seguido os meus sonhos, por não ter tido a coragem de ser mais, de ter mais. Mas hoje, eu sei. A vida é uma estrada de duas vias, e a gente não pode se punir por um caminho que não deu certo, por uma escolha que não foi a melhor. O meu destino, a minha vida, sempre esteve nas minhas mãos. E a minha maior força, a minha maior coragem, foi ter descoberto isso tarde, mas ter descoberto. E essa descoberta me levou a um lugar de liberdade, de poder, de recomeço. Um recomeço que eu não esperava. Os filhos, o Miguel e a Clara, eram a minha razão de viver, a minha paixão, o meu maior tesouro. Eles, com seus sorrisos, com seus abraços, com a inocência de quem não entende as dores dos adultos, me mantinham em pé, me davam a força que eu precisava para seguir, para continuar. Eu era a mãe que se dedicava de corpo e alma, a mãe que não media esforços para fazê-los felizes, para dar a eles a vida que eu não tive. E por eles, eu faria tudo, eu faria. Qualquer coisa, inclusive, aceitar a vida que eu tinha, a vida de sombra, a vida de ausência, a vida do dor. Eu os amava, os amo, com a força de um furacão. E o meu amor por eles, o meu amor de mãe, era a única coisa que me mantinha sã, que me mantinha de pé, que me mantinha em um lugar de esperança do que o Andeia. A vida, a minha vida, voltaria a ter cor. Era o meu motivo para acordar todos os dias, o meu motivo para lutar, para ter forças, para viver. YumiKC.com. O Antônio. E o nosso casamento foi como um filme, com um enredo bonito. Uma história de amor digna de cinema, mas com um final que não estava no roteiro. Ele, o meu príncipe encantado, o homem que me tirou da roça e me levou para a cidade grande, se revelou um homem de duas vidas, um homem de dois corações. E eu, a sua esposa, sua parceira, a mãe dos seus filhos, era apenas uma parte de um quebra-cabeça que eu não queria montar. Eu, que sempre me enxerguei como a mulher forte, a mulher que aguentava tudo, a mulher que fazia o melhor para a família, me vi de repente fraca, vulnerável, exposta a uma dor que eu não conhecia. A gente acha que conhece o outro, que conhece a pessoa que a gente ama, que a gente divide a vida, mas a vida, o destino, tem umas surpresas. E a minha surpresa foi de um tamanho que eu não esperava, que eu não estava preparada para aguentar. E a casa, a nossa casa, o nosso sobrado em São Paulo, era a prova viva de que a minha vida, a nossa vida, tinha sido uma mentira. Cada móvel, cada detalhe, cada fotografia na parede era um lembrete doloroso de que o Antônio, o meu marido, o pai dos meus filhos, tinha construído outra vida, tinha outra família. E eu, na minha inocência, na minha dedicação, na minha entrega, tinha sido apenas uma sombra de mulher, uma sombra de esposa, uma sombra de mãe. O cheiro da casa, o cheiro de café, o cheiro de amor, se transformou em cheiro de traição, de mentira, de dor. E you kill me. Sencha segura, me senti de repente em um abismo sem fim, um abismo de dor, de desespero, de medo. A minha vida, a vida que eu tinha construído com tanto carinho, com tanto amor, se revelou uma grande ilusão, uma grande mentira. E eu estava no meio do furacão, tentando me manter de pé, tentando não desmoronar, tentando ser forte pelos meus filhos, por mim, por nós. Mas a Francisca que o Antônio conheceu, a Francisca que ele tirou da roça, era uma mulher que ele nunca conheceu. De verdade. Uma mulher que ele nunca se importou em conhecer. E a Francisca que eu me tornei
A Francisca que a dor da traição, me fez ser era uma mulher que ele jamais conheceria. E o ateliê de doces, que eu comecei a montar no quintal de casa. Para passar o tempo, para ter um hobby para me distrair, era a minha válvula de escape, o meu refúgio, o meu lugar de paz. Ali, eu era Francisca, a Francisca de Minas, a que fazia os melhores doces da cidade, a que tinha um talento especial para as coisas manuais, a que se expressava através da arte, da doçura, da criação. Era o meu segredo, o meu refúgio, a minha salvação, a minha forma de me manter sã, de me manter viva, em meio a um mundo que estava desmoronando, que estava me consumindo. A gente vive para os outros, para a família, para o marido, para os filhos, e esquece da gente, da nossa essência, do nosso eu interior. E eu, na minha dedicação, na minha entrega, me perdi de mim mesma. Me perdi de quem eu era, de quem eu queria ser. E o negócio de doces, que começou como um hobby, se tornou a minha salvação, a minha forma de me reencontrar, de me reconectar com a Francisca que eu era antes do Antônio, antes da traição, antes do tudo. E eu, na minha nova jornada, na minha nova vida, descobri que a minha maior força, a minha maior coragem, estava em mim, estava em minhas mãos. Estava em minha capacidade de me reinventar do me recriar, do me reencontra. Era a minha nova história, a minha nova jornada, a minha nova vida. E essa nova vida, essa nova jornada, me deu a chance de ser a Francisca, a mulher que eu sempre quis ser, a mulher que eu sempre sonhei em ser. Eu me tornei uma mulher de negócios. Uma mulher de sucesso, com funcionárias, com clientes fiéis, com uma história de superação que inspirava outras mulheres. O meu ateliê de doces se tornou o meu templo, o meu refúgio, o meu lugar de paz, o meu lugar de felicidade. E a Francisca que o Antônio deixou para trás, a Francisca que a traição fez renascer, era uma mulher que ele jamais conheceria, uma mulher que ele jamais teria de volta. E a minha história, a minha nova história é uma história de recomeço, de liberdade, de perdão, de amor próprio, de amor por mim mesma, de amor por quem eu me tornei e por quem eu ainda seria. A vida da Francisca de Minas, a que sonhava em ser mais, em ter mais, me deu a chance de ser a Francisca de São Paulo, a mulher de negócios, a mulher independente, a mulher que se reinventou, que se recriou, que se reencontrou. E a minha história, a minha nova vida, era a prova viva de que a vida, por mais dura que seja, também é uma professora. E o meu aprendizado, veio com uma dor tão profunda, mas me deu a chance de ser a mulher que eu sempre quis ser. E a Francisca que eu me tornei era uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher que não se deixa abalar por um homem, por uma traição, por uma mentira, e que segue em frente com a cabeça erguida, com a dignidade que a vida e o destino me deu. Eu vivia em um estado de negação, uma vida de aparências que eu mesma criei e cultivei. Até que um dia, a realidade veio à tona e me pegou de surpresa, como um balde de água fria. A gente sempre sente, o coração da gente sempre avisa, mas a gente se nega a acreditar. A gente se recusa a ver. A gente se prende a uma ilusão que nos faz acreditar que a gente é feliz. No meu caso, o primeiro sinal, a primeira pista foi um recibo de joalheria, amassado, escondido no bolso da calça do Antônio. Era uma compra recente, de um anel, mas não era para mim, nem para Clara, a minha filha. O coração da gente, o nosso instinto de mulher, sempre avisa, sempre mostra os sinais, mas a gente se recusa a acreditar. A gente se recusa a ver, a gente se nega a aceitar a verdade. A gente se prende a uma mentira que nos faz acreditar que somos amadas, que o somos felizes. O recibo, um pedacinho de papel, um pedacinho de dor, se tornou a minha chave, a chave para abrir a porta da verdade, a porta da minha liberdade. Eu, que por anos a fio, me dediquei a ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a dona de casa perfeita, me vi, de repente, fraca, vulnerável, exposta a uma dor que eu não conhecia. A gente acha que conhece o outro, que conhece a pessoa que a gente divide a vida, a pessoa que a gente ama, mas a vida, o destino, tem umas surpresas,
E a minha surpresa foi de um tamanho que eu não esperava, que eu não estava preparada para aguentar. E a vida, a minha vida, a vida que eu tinha construído com tanto carinho, com tanto amor, se revelou uma grande ilusão, uma grande mentira. E eu estava no meio do furacão, tentando me manter de pé, tentando não desmoronar, tentando ser forte pelos meus filhos, por mim, por nós. E as outras pistas, as outras migalhas de dor foram se juntando, se somando, e o quebra-cabeça, o meu quebra-cabeça de dor, estava se montando, se revelando para mim, aos poucos, como se fosse um filme de terror, as ligações estranhas, o celular trancado com senha, as desculpas esfarrapadas para passar o final de semana fora, as viagens a trabalho que se tornaram mais frequentes. Tudo isso era um sinal de que a minha vida estava prestes a desmoronar, de que o meu casamento estava prestes a acabar. Mas a gente sempre se nega a acreditar. A gente sempre acha que é um engano, que é uma fase, que é uma crise, e a gente continua fingindo que tá tudo bem, que tá tudo no lugar, que a gente é feliz. E eu, na minha ingenuidade, na minha vontade de acreditar em um amor de conto de fadas, me perdi de mim mesma, me perdi de quem eu era e me tornei apenas uma sombra de mulher, uma sombra de esposa, uma sombra de mãe. A coragem de ligar para o número desconhecido, o número que eu encontrei no celular do Antônio, foi a minha maior atitude de coragem, a minha maior atitude de dignidade, a minha maior atitude de amor. Eu, que por anos a fio, me dediquei a ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a dona de casa perfeita, me vi de repente fraca, vulnerável, exposta a uma dor que eu não conhecia. O telefone tocou e uma voz doce, uma voz feminina, atendeu. E eu, com a voz tremendo, perguntei por ele, pelo Antônio. E a voz da outra mulher, a voz da Marisa, a voz da mulher que dividia o meu marido, respondeu. E a resposta me quebrou, me destruiu, me dilacerou. Ela confirmou a vida dupla. Ela confirmou a outra família. Ela confirmou que o Antônio, o meu marido, o pai dos meus filhos, tinha outra vida. E eu, na minha inocência, na minha dedicação, na minha entrega, tinha sido apenas uma sombra de mulher, uma sombra de esposa, uma sombra de mãe. O momento da revelação, o momento que a outra mulher, a Marisa, confirmou a vida dupla do Antônio, foi um momento de silêncio, de dor e de dignidade. Eu não fiz escândalo. Eu não xinguei e eu não corei. Eu apenas ouvi com a dor de quem perdeu tudo, de quem perdeu a fé, de quem perdeu a esperança. A gente sempre acha que o fim é com gritos, com brigas, com xingamentos, mas o meu fim foi em silêncio de dor, em silêncio de perdão. A gente tem que perdoar, não pelo outro, mas por nós, pra gente se libertar, pra gente se curar, pra gente seguir em frente. E eu, na minha dor, na minha dignidade, na minha força silenciosa, decidi me libertar, me curar, seguir em frente. E o meu primeiro passo para a liberdade foi o silêncio. O silêncio de quem não precisa de gritos, de quem não precisa de escândalos, de quem não precisa de vingança. O evento-chave, o evento que mudou a minha vida para sempre, foi a descoberta de um recibo de joalheria no bolso de Antônio. Somado a outras pequenas pistas, a fez ligar para o número desconhecido e ouvir a outra mulher confirmar a vida dupla. A cena de Francisca tremendo ao telefone enquanto a outra mulher falava é um momento de colapso emocional. Eu, que sempre fui de guardar as dores, de guardar os sentimentos, de me prender a uma ilusão, me vi de repente em um abismo de dor, de desespero, de medo. A gente sempre acha que a gente é forte, que a gente aguenta tudo, mas a dor da traição, a dor da mentira, a dor da decepção é uma dor que a gente não conhece, que a gente não está preparada para aguentar. E a cena de Francisca tremendo ao telefone enquanto a outra mulher falava, é um momento de colapso emocional. É um momento que a vida que eu tinha construído com tanto carinho, com tanto amor,
desmoronou. E eu estava no meio do furacão, tentando me manter de pé, tentando não desmoronar, tentando ser forte pelos meus filhos, por mim, por nós. Mas a dor da traição, a dor da mentira, a dor da decepção me deu a chance de me reencontrar, de me reconectar com a Francisca que eu era antes do Antônio. Antes da traição, antes do tudo. E eu, na minha nova jornada, na minha nova vida, descobri que a minha maior força, a minha maior coragem estava em mim, estava em minhas mãos. Estava em minha capacidade de me reinventar do me recrier, do me reencontrar. E essa descoberta me levou a um lugar de liberdade, de poder, de recomeço. Um recomeço que eu não esperava, que eu não estava preparada para viver. Mas que eu abracei com todas as minhas forças. A gente sempre acha que o amor é a única coisa que importa, que a gente precisa de um homem para ser feliz, para ser completa, para ser amada. Mas a vida me ensinou que o amor próprio, o amor por mim mesma, é o amor que mais importa. É o amor que me faz ser feliz, me faz ser completa, me faz ser amada, de verdade. A traição de Antônio, a sua vida dupla, a sua mentira, me deu a chance de me reencontrar, de me reconectar com a Francisca que eu era antes do Antônio, antes da traição, antes do tudo. E eu, na minha nova jornada, na minha nova vida, descobri que a minha maior força, a minha maior coragem estava em mim, estava em minhas mãos, estava em minha capacidade de me reinventar, do me recriar, do me reencontra. E essa descoberta me levou a um lugar de liberdade, de poder, de recomeço. Um recomeço que eu não esperava, que eu não estava preparada para viver, mas que eu abracei com todas as minhas forças. A gente sempre acha que a gente é forte, que a gente aguenta tudo, mas a dor da traição, a dor da mentira, a dor da decepção, é uma dor que a gente não conhece, que a gente não está preparada para aguentar. E a minha vida, a vida que eu tinha construído com tanto carinho, com tanto amor, desmoronou. E eu estava no meio do furacão, tentando me manter de pé, tentando não desmoronar, tentando ser forte pelos meus filhos, por mim, por nós. O final da minha história, o final da minha jornada, não seria o final que eu esperava, que eu sonhava, mas seria um final de liberdade, de poder, de recomeço, um recomeço que eu não esperava, que eu não estava preparada para viver, mas que eu abracei com todas as minhas forças. A vida me ensinou que a felicidade, a verdadeira felicidade não está em um homem, em um casamento, em um conto de fadas, mas está em nós, em nossa capacidade de nos reinventar. Do nos require, de nos reencontrar, de nos amar de verdade. E eu, na minha dor, na minha dignidade, na minha força silenciosa, decidi me libertar, me curar, seguir em frente. E o meu primeiro passo para a liberdade foi o silêncio. O silêncio de quem não precisa de gritos, de quem não precisa de escândalos, de quem não precisa de vingança. O meu desfecho, o meu final, seria um final de paz, de amor próprio, de amor por mim mesma, de amor por quem eu me tornei e por quem eu ainda seria.